for the baptism. Here he comes, descending. That same pillar of fire that you see in the picture there, descending down right down here at the river. And said, as John the Baptist was sent to forerun his first coming, this message will forerun the second coming. Oh, who will go with me? I am bound for the Yes, we'll gather at the river, a beautiful river. I'll gather with the saints at the river that flows by the throne of God. Yes, we'll, all of us, at the river, a beautiful river. We'll gather with the saints at the river that flows by the throne of God. Room, yes, there is room. There's room at the fountain for thee. A room, yes, there is room. There's room at the fountain for thee. You like them old songs? And I like this too. Down at the cross where my Savior died. Down there for cleansing from sin I cried. Oh, there to my heart was a blood applied. Glory to His name. Glory to His name, His precious name. Oh, glory to His. Let's just close our eyes now and sing it. Oh, there to my heart was the blood applied. Glory to His name. I am so wondrously saved from sin. Jesus so sweetly abides within. There at the cross where He took me in. Glory to His name. Glory to His.
pressed through the crowd and touched his garment. Uma mulher forçou sua passagem pela multidão e tocou sua veste. He turned around and said, "Who touched me?" Ele voltou-se e disse: Quem me tocou? And everybody stood. And he looked around until he found her. E todos pararam. E ele olhou por ali até que a encontrou. And he told her that she had a blood issue and said, "Your faith has saved you." E ele lhe disse que ela tinha um fluxo de sangue e disse: Tua fé te salvou. That was Jesus yesterday. Aquele foi Jesus ontem. That's Jesus today. If he's the same yesterday and forever. Esse é Jesus hoje, se ele é o mesmo ontem e eternamente. You can't believe that until you have received Christ in you. Then he witnesses himself that it's he. Você não pode crer nisso até que tenha recebido Cristo em você. Então ele testifica, ele mesmo, que é ele. You see what I mean? Estão vendo o que eu quero dizer? That's the way to get him, is to receive him. Essa é a maneira de obtê-lo e recebê-lo. The 7 reasons why we should receive him now. As 7 razões porque nós deveríamos recebê-lo agora. We can't go to no other. Thou only. You can't go to the church and get that. Nós não podemos ir a nenhum outro. Tu somente. I don't know a denomination you can go to and get it. Você não pode ir à igreja e conseguir isso. I ain't got nothing against the denomination, but many people just think because they belong to a church, that's all they have to do. Eu não tenho nada contra a denominação. Mas muitas pessoas simplesmente pensam que por pertencerem à igreja, isso é tudo que tem de fazer. You have to come to Jesus. Você tem de vir a Jesus. He's the way, not the church. Ele é o caminho, não a igreja. He's the truth, not the church. He's the light, not the church. Ele é a verdade, não a igreja. Ele é a luz, não a igreja. He's the foundation, not our church foundation. Ele é a fundação, não uma fundação de igreja. He's eternal happiness, eternal life, the only lasting achievement, the only translation, the only way to know God. Ele é a felicidade eterna, a vida eterna, a única realização permanente, a única trasladação, o único caminho de se conhecer Deus. The only way to see the revelation, the only way to be healed, is come to Him. O único caminho de se ver a revelação, o único caminho de ser curado é vir a Ele. You must come to Him and recognize Him, believe Him. Você tem de vir a Ele e reconhecer e crer nele. Only me. Only me. All things are A semente de discrepância. Mensagem pregada pelo irmão William Marion Branham em 18 de janeiro de 1965 em Phoenix, Arizona, nos Estados Unidos da América do Norte. Oh, amen, that's right. All things are possible. Only me. I have chosen tonight for a short text, or short reading, the Lord willing to give us the context of it, out of St. Matthew 13:24-30. Eu tenho escolhido hoje à noite para um curto texto
ou uma leitura curta, o Senhor permitindo, para nos dar o contexto disto de São Mateus 13, 24 a 30. Also, I want to read from 36 to 40 just in a few moments. E então também eu desejo ler do 36 ao 40 somente em poucos momentos. St. Matthew, the 13th chapter, and beginning with the 24th verse of the 13th chapter of St. Matthew. Agora São Mateus, o 13º capítulo, iniciando com o 24º verso do 13º capítulo de São Mateus. Listen close to the reading of the Word. My words will fail, but His will not. Ouçam com atenção a leitura da palavra. Minhas palavras falharão, porém as suas não falharão. Another parable put he forth unto them, saying, The kingdom of heaven is like unto a man which sowed good seed in his field. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. While he slept, his enemy came and sowed tares among the wheat and went his way. Mas dormindo ele veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. But when the blades was sprung up and brought forth fruit, then appeared the tares also. So the servant of the householder came and said unto him, Sir, didst thou not sow good seed in thy field? From whence then hast E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? And he said unto them, An enemy has done this. And the servant said unto him, Wilt thou then that we go gather them up? But he said, Nay, lest while ye gather up the tares, you root up also the wheat. Ele lhes disse: inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: Queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse: Não, para que ao colher o joio não arranquem também o trigo com ele. With them, let them both grow together until the harvest. And in the time of the harvest I will send forth the reapers. Gather ye together first the tares, and bind them in bundles to burn them, but gather the wheat into the garner. Deixai-os crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa enviarei aos ceifeiros. Colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Did you notice? Gather the tares first and bundle them. Vocês notaram? Colhei primeiro o joio e atai-o em molhos. Now, reading this, there was something strange come to me while I was sitting up on top of the Catalina Mountains the other night in prayer. Agora, lendo isto, houve algo estranho que veio a mim enquanto eu estava em cima das montanhas Catalinas a outra noite em oração. And then I thought, where could I gather a word that I could use for this that I wanted to speak on tonight? E então eu pensei, aonde eu tomaria uma palavra que eu pudesse usar para isto, o qual eu desejava falar hoje à noite. And I went down and found the word of discrepancy. E eu desci e encontrei a palavra discrepância. I got the dictionary and looked what the word discrepancy means, and it means it's sowing discord or being contrary. E eu desci e encontrei a palavra discrepância. Assim que eu tomei o dicionário e olhei o que a palavra discrepância significa. E ela significa semeando discórdia, ou sendo contrário. Esther says, sowing a discord, something different, or being contrary to what's already been. So I thought the text tonight, I call it the seed of discrepancy. Como diz Webster, semeando uma discórdia, algo diferente ou sendo contrário ao que já tem sido.
Assim que eu pensei que o texto de hoje à noite eu chamaria a semente de discrepância. And trust that the Lord will bless His Word now as we approach it. E confiamos que o Senhor abençoará a sua palavra enquanto nós nos aproximamos dela. And we also know He interpreted in verse 36 and to 43 how that this seed matured. And while we're at it, let's just read that also, verse 36 now unto 43. E nós também sabemos que ele interpretou no verso 36 e ao 43 como essa semente amadureceu. Enquanto nós estamos nisto, vamos somente ler isso também. Verso 36 agora até ao 43. Jesus had sent the multitude away. He went into the house, and His disciples came unto Him, saying, Declare unto us the parable of the tares of the field. E quando havia despedido a multidão, ele foi para casa e chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo, Explica-nos a parábola do joio do campo. And He answered and said unto them, He that soweth the good seed is the Son of Man. Ele respondendo, disse-lhes, O que semeia a boa semente é o Filho do Homem. The field is the world. The good seed are the children of the kingdom, but the tares are the children of the wicked one. E o campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e os joios são os filhos do maligno. The enemy that soweth them is the devil. The harvest is the end of the world, and the reapers are the angels. E o inimigo que o semeia é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. As therefore the tares are gathered and burned in the fire, so shall it be in the end of this world. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. The Son of Man shall send forth His angels, and they shall gather out of His kingdom all things that offend, and them which do iniquity. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo e os que cometem iniquidade. Cast them into a furnace of fire, and there shall be weeping, and there be wailing and gnashing of teeth. E lançá-los-ão no fogo, na fornalha de fogo, e ali haverá choro, ou pranto e ranger de dentes. Then shall the righteous shine forth as the sun in the kingdom of their Father. Who has an ear, let him hear. Então os anjos resplandecerão como o sol, no reino de seu Pai. Quem tem ouvido, ouça. Jesus giving the interpretation of the parable himself. Isso é Jesus dando a interpretação da parábola, ele mesmo. For we know then what the interpretation. Portanto, nós sabemos então o que significa a interpretação. And now, as we approach this sowing of the seed and the reaping, now he interprets it, and then E agora, enquanto nós nos aproximamos desta semeadura da semente e a ceifa, agora ele interpreta isto. Believe that Jesus was speaking this parable in his day, but was meaning it to be at the end of the world, or the end of the age, which is this day. E então eu creio que Jesus estava falando esta parábola em seu dia, porém estava querendo dizer que isto havia de ser no fim do mundo, ou no fim da era, o qual é este dia. I believe this little text tonight is a very appropriate for the hour that we're living in, because Jesus distinctly said here that the gathering would be at the end of this world. E eu creio que este pequeno texto de hoje à noite é muito apropriado para a hora em que estamos vivendo, porque Jesus claramente disse aqui que a ceifa seria no fim deste mundo. That's when the end would be, the gathering of the wheat and also the gathering
of the terriers and burning them, and to taking the wheat into the kingdom. Que isso é quando seria o fim, a ceifa do trigo e também a ceifa do joio e a queima deles, e para recolher o trigo ao reino. And I believe it was this way, and another scripture leads me to believe this way. I have written down here is Matthew 24:24. E uma outra escritura, e eu creio que isto foi desta maneira, e uma outra escritura me leva a crer desta maneira. Eu tenho anotado aqui, Mateus 24, verso 24. It said that, talking about the seed of discrepancy, Jesus said that the two would be so close together that it would deceive the very elected if it were possible. Aonde disse, falando sobre o assento, a semente de discrepância, Jesus disse que as duas seriam tão parecidas até que isto enganaria o próprio eleito, se fosse possível. Most exactly the same. Quase exatamente iguais. Place in the scripture where it's written that the rain falls on the just and the unjust. Outro lugar na Escritura onde está escrito que a chuva cai sobre o justo e o injusto. Remember my first experience of ever coming amongst the Pentecostal people. Eu me lembro da minha primeira experiência de haver estado entre o povo pentecostal. I was at Mishawaka, Indiana. Eu estava em Mishawaka, Indiana. I was at a great convention, a hall about like this, where the North and the South had come together because of them days of the segregation. They had to meet up there. They were two great orders of the Pentecostal brethren. E eu estava em uma grande convenção, um lugar quase como este, onde o Norte e o Sul se haviam reunido, porque naqueles dias da segregação eles tinham que se encontrarem lá em cima. Eram dois grandes grupos dos irmãos pentecostais. Heard of them or met them before. Eu nunca tinha ouvido deles, nem os tinha conhecido antes. Time I ever heard speaking in tongues. Foi a primeira vez que ouvi-o falar em línguas. At the end of the row of the convention, me being not a member among them, I was just a young Baptist minister. I sat way back in the. Eu não sendo eu estava no fim da fila da convenção e eu não sendo um membro entre eles, eu era somente um jovem ministro batista e eu me assentei bem atrás. And I remember the first time I heard anyone speak in tongues, I didn't even know what was all about. E eu me lembro da primeira vez que eu ouvi alguém falar em línguas. Eu nem mesmo sabia sobre o que era tudo isto. And these two men mainly sat up in the front. One would speak in tongues and the other would interpret what the man said. E então esses dois homens, principalmente, se levantaram na frente, um falava em línguas e o outro interpretava o que o homem dizia. I just started studying my Bible as hard as I could there then, and found out that was scriptural. Bem, eu somente comecei a estudar a minha Bíblia o tanto que eu podia naquele mesmo instante e descobri que isso era bíblico. What the scripture of the Holy Spirit would do. Isso é exatamente o que a Escritura, o Espírito Santo, faria. About a day after that night my heart was so stirred, I slept in a cornfield. I didn't have. Bem, quase um dia depois disso, naquela noite, o meu coração ficou inflamado e eu dormi em um campo de milho. Enough money to get me a bed, so I just had enough money to get home on. Eu não tinha suficiente dinheiro para conseguir um pouso, assim que eu tinha suficiente dinheiro para chegar em casa. And I got me some donuts, a couple days old, or rolls it was, and for my breakfast, I was welcome to eat with. Eu comprei algumas roscas amanhecidas, um par de dias, ou eram pãezinhos para o café da manhã. I didn't have no money to put in them days. That was in the Depression, 1933, so it was pretty. Como eu fui convidado a comer com eles, porém eu não tinha dinheiro para ajudar. Naqueles dias, isso foi na Depressão, 1933, assim que foram. Hard going, and so I thought, well, I don't want to eat with them, but I want to know what they've got. They've got something and I haven't.
Foram momentos muito difíceis e deste modo eu pensei, bem, como eu não desejo comer com eles, porém eu desejo saber o que eles têm. Eles têm algo que eu não tenho. So that morning, they asked me, all ministers, to come to the platform and just identify yourself, who you are, where you're from. Assim que naquela manhã eles me pediram, todos os ministros venham à plataforma e somente se identifiquem quem são, de onde são. Well, I just said William Branham, evangelist, Jeffersonville. Bem, eu somente disse William Branham, evangelista, Jeffersonville. Well, at that time, I was the youngest minister on the platform. Me assentei, bem, naquele tempo eu era um evangelista, ou o evangelista mais jovem na plataforma. They called me to the platform to speak. E no dia seguinte eles me chamaram à plataforma para falar. Then, after I spoke, Father, we had a great time, and then I began to meet different people, inviting me to their churches. E então, depois que eu falei, ora, nós tivemos ótimos momentos, e então eu comecei a conhecer diferentes pessoas me convidando para ir às suas igrejas. Then after that, well, I thought if I could only get where these two main men was that spoke in tongues and interpreted. Então, depois disso, bem, eu pensei, se eu pudesse somente chegar aonde estes dois homens mais importantes estavam, os quais falaram em línguas e interpretaram. Burning me up in my heart. I wanted it so bad. Isso estava queimando em meu coração. Eu desejava muito disto. Well, as I told you at the beginning, a little gift that you pull over. You know, gifts and callings are without repentance. You have them all your life, so you're born with them, if they're gifts of God. Bem, como eu havia lhes dito no princípio, um pequeno dom que você utiliza. Vocês sabem, dons e vocações são sem arrependimento. Você os tem toda a sua vida. Está vendo? Você nasce com eles se eles são dons de Deus. Always, since a little bitty baby, it always happened to me. People who knows me all my life know that's true. Deste modo, eu sempre, desde que eu era um bebezinho, isto sempre sucedeu para mim. As pessoas que me conhecem a minha vida inteira, elas sabem que isso é verdade. I didn't know what it was then, call it a vision, I just didn't know what it was. Bem, se eu pensasse, eu não sabia o que isto era naquele tempo. Chamava isto de visão. Eu somente não sabia o que era. If I could ever talk to them. Well, and the spirit that was in the building felt like it's really the Spirit of God. So, porém, eu pensava, se eu pudesse conseguir falar com eles, bem, e o espírito que estava no edifício se sentia como se fosse verdadeiramente o Espírito de Deus. I got to talk to one of them and I asked him a few questions and he was a real genuine Christian. Deste modo, eu consegui falar com um deles e eu lhe fiz algumas perguntas e ele era um cristão verdadeiramente genuíno. About that man was a real believer. Não havia nenhuma dúvida sobre isso. Esse homem era um verdadeiro crente. The next man, when I talked to him, if I ever met a hypocrite, that was one of them. That man was actually, his wife was a blonde-headed woman and he had two children by a black-headed woman. E o próximo homem, quando eu falei com ele, se alguma vez eu encontrei um hipócrita, esse era um deles. Esse homem era realmente, sua esposa era uma mulher de cabelos loiros e ele tinha dois filhos com uma mulher de cabelos pretos. And I thought, well, now what? Here it is, I'm all mixed up, I'm a fundamentalist, it must be the word or it isn't right. E eu pensei, bem, e agora? Aqui está, eu estou tão confuso. Eu sou um fundamentalista. Isto tem que ser a palavra ou isto não é correto. That spirit, one rang out, according to all I know, genuine, and the other was no good at all, and the spirit falling on both of them. Now how can that be? E aqui está esse espírito. Um soou de acordo com tudo que eu conheço, genuíno, e o outro não era bom de modo algum, e o espírito caindo sobre ambos. Agora, como isso pode ser? Isto me havia confundido. Me puzzled. 2 years later, I've been praying in a cave where I'd go.
2 anos mais tarde eu havia estado orando em uma caverna onde eu ia orar. Got dusty in the cave, and one afternoon I walked out, laid my Bible on a log, and the wind blowed it open to Hebrews, the 6th chapter. Havia poeira na caverna e numa tarde eu saí e coloquei a minha Bíblia sobre um tronco e o vento abriu-a em Hebreus no 6º capítulo. That in the last days how it would be if we fell away from the truth and renewed ourselves again unto repentance, there was no more sacrifice for sin, and how the thorns and thistles, which is nigh unto rejection, whose end is to be burned. O qual dizia que nos últimos dias como isto seria se nós recaíssemos da verdade e nos renovássemos novamente ao arrependimento, que já não havia mais sacrifício para o pecado, e como que espinhos e abrolhos, os quais estavam perto da rejeição, cujo fim é ser queimado. Rain cometh upon the earth often to water it, to dress it. But the thorns and thistles would be rejected, but the wheat would be gathered. Porém a chuva que vem sobre a terra, frequentemente para regá-la, para lavrá-la, porém os espinhos, os abrolhos serão rejeitados, porém o trigo seria recolhido. And I thought, well, it just the wind had to blow that open. E eu pensei, bem, isto é somente o vento que por acaso abriu nisso. Laid the Bible down again, and I thought, well, now I'll just, and here come the wind and blowed it open. That happened 3 times. Bem, eu somente coloquei a Bíblia novamente e eu pensei, bem, agora eu somente... E aqui veio o vento e abriu a Bíblia. Isto sucedeu 3 vezes. And I thought, well, now that's strange. E eu pensei, bem, agora isso é estranho. I was raised up, and I thought, Lord, why would you open that Bible for me to read that? When I get down to that word thorns and thistles, which is nigh unto rejection, whose end is to be burned. E então, quando eu levantei, eu pensei, Senhor, por que tu abririas essa Bíblia para eu ler isso? Quando eu cheguei a essa palavra, espinhos e abrolhos, os quais estão perto da rejeição, cujo fim é ser queimado. Why would you open that to me there? Eu pensei, por que tu abririas isso para mim ali? As looking out across, now these real visions come without pulling into any gear. That's this God. E enquanto eu estava olhando de lado a lado, agora estas verdadeiras visões vêm sem engrenar em outra velocidade. Isso é somente Deus. I looked and I seen an earth that was turning out in front of me. And I seen it was all disked up. There was a man dressed in white, went around sowing wheat. Está vendo? Eu olhei e vi uma terra que estava girando na minha frente e eu havia visto que ela estava toda arada. Havia um homem vestido de branco que saiu em volta semeando trigo. He went around the curvature of the earth. Around come a man looked horrible. He was dressed in black, and he was throwing weed seeds all over it. E depois que ele foi em volta da curvatura da terra, ali veio um homem, parecia horrível, e ele estava vestido de preto, e ele estava lançando sementes de ervas daninhas por toda a parte da terra. Together. And when they did, they both was thirsty because a rain was needed. And each one looked like was praying with his little head bent over, Lord, send the rain, send... Ambos cresceram juntos. E quando surgiram, ambos tinham sede, porque uma chuva era necessária, e cada um parecia como se estivesse orando, com sua pequena cabeça inclinada. Senhor, envia chuva, envia chuva. The great clouds come up, and the rain fell upon both of them. E as grandes nuvens surgiram, e a chuva caiu sobre ambos. The wheat jumped up and began to say, praise the Lord, praise the Lord. Quando a chuva caiu, o pequeno trigo se levantou e começou a dizer, louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor. The wheat jumped up right at the same side and said, praise the Lord, praise the Lord. E a pequena erva daninha se levantou exatamente do mesmo lado e disse, louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor. Then the vision was interpreted. E então a visão foi interrompida. Rain falls on the just and the unjust. A chuva cai sobre o justo e o injusto. The Spirit can fall in a meeting and everybody rejoice in it, hypocrites, Christians and all together. Exactly right.
O mesmo Espírito pode cair em um encontro e todos se regozijarem nisto, hipócritas, cristãos, e todos juntos exatamente correto. Fruits, they are known. See? That's the only way it can ever be known. Porém, o que é isto? Pelos seus frutos eles são conhecidos, está vendo? Essa é a única maneira que isto pode alguma vez ser conhecido. You see that now, since wild oats or wild wheat and grain sometimes impersonates a genuine domestic grain so close that it would deceive the... Então você vê isso agora, pois que a aveia brava ou o trigo bravo e o grão alguma vez personifica um grão doméstico genuíno, tão parecidos que isto enganaria o próprio eleito. I think we're living in a timely age when these things should be preached on and talked about. Eu penso que nós estamos vivendo em uma era oportuna, quando estas coisas deveriam ser pregadas e faladas. Notice in verse 41, the two also very close. Notem no verso 41, os dois homens muito parecidos, tão parecidos nos últimos dias, até que ele não fez. Most in the last days, till he could not depend on some certain church to separate them, say the Methodists or the Baptists or the Pentecostals to separate them. He said ele não poderia depender de alguma certa igreja para separá-los, digamos, os metodistas, os batistas, ou os pentecostais para separá-los. His angels to separate them. Ele disse que ele envia os seus anjos para separá-los. An angel is coming to bring the separation, the segregation between the right and the wrong. Um anjo está vindo para trazer a separação, a segregação entre o bem e o mal. No one can do that but the angel of the Lord. E ninguém pode fazer isso a não ser o anjo do Senhor. He's the one that's going to tell which is right and which is wrong. God said, ele é aquele que vai dizer qual é o certo e qual é o errado. And his angels at the last time. Deus disse que ele enviaria os seus anjos nos últimos tempos. Not angels down through here, but angels at the last time. Não anjos descendo através daqui, porém anjos no último tempo. Would gather together. E juntaria em molhos. Oh, that this is the coming harvest time now. Nós sabemos que isto é a vinda do tempo da seara agora. Now an angel is actually interpreted a messenger. Agora, um anjo realmente é interpretado um mensageiro. And we see that there are 7 angels of the 7 churches. E nós vemos que há 7 anjos das 7 igrejas. Now, no, through the church ages. E agora, não através das eras da igreja. Who he said that the sowers were, and also what the seed was. Notem quem ele disse que os semeadores eram e também que era a semente. The sower was he, the Son of God, who went forth sowing seed. Primeiro o semeador era ele, o Filho de Deus, quem foi semeando semente. And the enemy came behind him, which was the devil, and sowed the seed of discrepancy behind the sowing of the right seed. E um inimigo veio atrás dele, o qual era o diabo, e semeou a semente de discrepância detrás da semeadura da semente correta. Now, friends, that has happened through every age since we've had a world. Agora, amigos, isso tem sucedido através de cada era, desde que nós temos tido um mundo. All the way from the beginning, it started the very same thing. Exatamente, desde o princípio isto começou a mesma coisa. The seed of God, the Word of God, Jesus said at a certain place that the Word is a seed. Agora ele disse, a semente de Deus, a palavra de Deus, Jesus disse em um certo lugar, que a palavra é uma semente.
Seed will bring forth of its kind. E cada semente produzirá segundo a sua espécie. If the Christian, the children of God, the children of the kingdom, has become the seed of God, then they must be the Word of God. E agora, se o cristão, os filhos de Deus, os filhos do reino, têm que se tornar a semente de Deus, então eles devem ser a palavra de Deus. God manifested in the age that they're living in, for the promised seed of that age. A palavra de Deus manifestada na era em que eles estão vivendo para a semente prometida dessa era. His Word at the beginning in each age has had its seed, its time, its promises. Deus deu a sua palavra no princípio e cada era tem tido a sua semente, seu tempo, suas promessas. Now, when Noah came on the scene, and he was the seed of God, the Word of God for that age. Agora, quando Noé surgiu em cena, e ele era a semente de Deus, a palavra de Deus para essa era. Moses came, he could not come with Noah's message. It wouldn't work, because he was the seed of God at that time. Quando Moisés veio, ele não poderia vir com a mensagem de Noé. Isto não operaria, porque ele era a semente de Deus naquele tempo. Christ come, he could not come with Noah or Moses' age. It was his time for a virgin to conceive and to bring forth a son, and he would be the Messiah. Então, quando Cristo veio, ele não poderia vir com a era de Noé, nem a de Moisés. Isto era o seu tempo, pois uma virgem conceberia e daria à luz um filho, e ele seria o Messias. Lived through Luther's age, Wesley's age, Methodist age, all down through the ages and the Pentecostal age, and each age has given a promise of the Word. Agora nós temos vivido através da era de Lutero, da era de Wesley, a era metodista, através de todas as eras e a era pentecostal, e cada era tem dado uma promessa da palavra. The people of that age that manifest that promised word is the seed of that age, according to what Jesus said right here. They are the children of the kingdom. E as pessoas dessa era que manifestaram essa palavra prometida são a semente dessa era, de acordo com o que Jesus disse bem aqui. Eles são os filhos do reino. The manifestation of the Holy Spirit operating through His children is those seed of the kingdom at that age. Isso é correto. A manifestação do Espírito Santo operando através de seus filhos é a semente do reino nessa era. The terriers was the enemy, Satan, who sowed discord, or the seed of discrepancy. He was the one guilty of doing this horrible thing. Satan. Notem, foi o joio, o inimigo, Satanás, que semeou discórdia, ou a semente de discrepância. Ele foi o culpado de fazer esta coisa horrível. Sowed his seed from the beginning, when God placed His first harvest of human beings upon the earth. Satanás semeou sua semente desde o princípio, quando Deus colocou a sua primeira seara de seres humanos sobre a terra. Of course, as yet knew that there was a knowledge of truth and right and wrong, and he had never come to that. Adão, naturalmente, já sabia que havia de um conhecimento da verdade, do certo e do errado, e ele nunca tinha vindo a isso ainda. But we find out God gave His children His word for their defense. Porém, nós verificamos que Deus deu aos seus filhos a sua palavra para a defesa deles. Have no other defense than the Word of God. Nós não temos nenhuma outra defesa fora da palavra de Deus. It is our defense. Essa é a nossa defesa. Bombs, no shelters, no hiding places, no Arizonas or Californias or wherever it is. There's only one defense we have, and that is the Word. And essa é a nossa defesa. Não há bombas, nem abrigo, nem lugares de esconderijo, nem Arizonas, nem Califórnias, nem onde quer que seja. Há somente uma defesa que nós temos, e essa é a palavra. Was made flesh and dwell among us, which is Christ Jesus. He is our only defense. Being in Him, we are saved. E a palavra foi feita carne e habitou entre nós, a qual é Cristo Jesus. Ele é a nossa única defesa.
Estando nele, nós estamos seguros. Even sin is imputed to a genuine believer. Did you know that? Nem mesmo o pecado é imputado a um genuíno crente. Vocês sabiam disso? Born of God does not commit sin. He cannot sin. Aquele que é nascido de Deus não comete pecado. Ele não pode pecar. It's not even imputed. Well, David said, "Blessed is the man who God will not impute sin." Está vendo? Isto nem é mesmo imputado. Ora, Davi disse: bem-aventurado é o homem a quem Deus não imputa pecado. In Christ, you have no desire to sin. Quando você está em Cristo, você não tem desejo de pecar. The worshiper once purged has no more conscience of sin. O adorador, uma vez purgado, não mais tem consciência do pecado. Desire it. Now, to the world you might be a sinner, but to God you're not, because you're in Christ. Você não deseja isto. Agora, para o mundo, você talvez seja um pecador, porém para Deus você não é, porque você está em Cristo. Can you be a sinner when you're in the sinless one, and God only sees Him? Como pode você ser um pecador quando você está naquele que não tem pecado e Deus somente vê a Ele em quem você está? Harvest time, at the beginning when God sowed His seed upon the earth and gave it in the hearts of His children, His family, to keep that word. That was their only defense. Agora, neste tempo de seara, no princípio, quando Deus semeou a sua semente sobre a terra e a deu nos corações de seus filhos, sua família, para guardar essa palavra, aquilo era a única defesa deles, guardar essa palavra. That word, here come the enemy in and broke that barrier by sowing the seed of discrepancy, contrary to the word of God. Aqui veio o inimigo e quebrou essa barreira ao semear a semente de discrepância contrária à palavra de Deus. If that was discrepancy in the beginning, it's still anything that'll add anything to the word of God is still the seed of discrepancy. Se isso era discrepância no princípio, isto ainda é. Qualquer coisa que adicionar, qualquer coisa à palavra de Deus, é ainda semente de discrepância. Where it comes from. Eu não me importo de onde isto venha. Organization, if it's from military sources, if it's from political powers, anything that's contrary to the Word of God is the seed of discrepancy. Se isto é de fonte militar, se isto é de organização, se isto é de poderes políticos, qualquer coisa que é contrária à palavra de Deus é a semente de discrepância. When a man stands and says he's a gospel preacher and says that the days of miracles is past, that's the seed of discrepancy. Quando um homem se levanta e diz que ele é um pregador do Evangelho e diz que os dias de milagres são passados, isso é a semente de discrepância. When a man stands and says that he's a minister, a pastor of a church of somewhere, and he does not believe that Jesus Christ is the same in every detail except the physical body, same yesterday, today, and forever, that's a seed of discrepancy. Quando um homem se levanta e diz que ele é um ministro, um pastor de uma igreja de algum lugar, e ele não crê que Jesus Cristo é o mesmo em cada detalhe, exceto no corpo físico, o mesmo ontem, hoje, para sempre, isso é a semente de discrepância. When he says that miracles in apostolic age past, that's seed of discrepancy. Quando ele diz que milagres e a era apostólica passaram, isso é semente de discrepância. When they say there's no such a thing as divine healing, that's seed of discrepancy. Quando eles dizem não há tal coisa como cura divina, isso é semente de discrepância. And the world is full of it. It crowds out and chokes out. E o mundo está cheio disto. Isto comprime e sufoca o trigo. We notice that the first sower of the seed of discrepancy was branded the devil. Nós notamos que o primeiro semeador da semente de discrepância estava marcado, o diabo. We know it was in Genesis 1. E nós sabemos que era em Gênesis 1. Find out over here in the book of Matthew, the 13th chapter, Jesus still brands any discrepancy to his word as being the devil.
Ali nós encontramos, e bem aqui no livro Mateus, o 13º capítulo, Jesus ainda marca qualquer discrepância para com a sua palavra como sendo o diabo. And this 1956, anything that sows discrepancy contrary to the written word of God or puts any private interpretation to it is the seed of discrepancy. E neste 1956, qualquer coisa que semeia discrepância contrária à palavra escrita de Deus ou coloca alguma interpretação particular a isto, é semente de discrepância. God will not honor it. He can't. It won't mix. Deus não honrará isso. Ele não pode. Certainly will not. It's like mustard seed. It won't mix with anything else. You can't hybrid it. It's got to be the genuine thing. Seed of discrepancy. Isto não se misturará. Isto certamente não se misturará. Isto é como a semente de mostarda. Isto não se misturará com qualquer coisa mais. Você não pode tornar isto híbrido. Isto tem que ser a coisa genuína, semente de discrepância. When God sowed his seed in the Garden of Eden, we find out that it brought forth an Abel. Agora, nós encontramos, quando Deus semeou a sua semente no jardim do Éden, nós verificamos que isto deu à luz um Abel. But when Satan sowed his seed of discrepancy, it brought forth a Cain. Porém, quando Satanás semeou a sua semente de discrepância, isto deu à luz um Caim. One brought forth a righteous one brought forth an unrighteous one. Um deu à luz um justo, um deu à luz um injusto. Because that Eve listened to the word of discrepancy contrary to the word of God, and it started the ball of sin rolling right there and it's rolled ever since. Porque essa Eva ouviu a palavra de discrepância contrária à palavra de Deus, e isto começou a rolar a bola do pecado exatamente ali, e tem rolado desde então. And we'll never get it all out until the angels comes and segregates the thing, and God takes his children to the kingdom, and the terriers will be burned. E nós nunca tiraremos tudo isto fora até que os anjos venham e segreguem a coisa, e Deus tome os seus filhos para o reino, e o joio será queimado. Notem essas duas vinhas. Notice those two vines. If we just had more time on this subject, but just to hit the high spots, so we can go right into praying for the sick in the next few minutes. Notice. Se nós somente tivéssemos mais tempo sobre este tema, porém apenas para atingir os pontos sobressalentes, para que nós possamos entrar logo e orar pelos enfermos nos próximos minutos.